Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque hoje completa 20 anos da morte do ex-prefeito Toninho e teve também este assunto repercutindo aqui no Legislativo. O prefeito Antônio da Costa Santos foi assassinado na noite de 10 de setembro e até hoje não se tem respostas sobre a autoria e a motivação do crime. A vereadora Guida Calisto usou o tempo de liderança do PT na tribuna durante a 11ª reunião ordinária para homenagear Toninho. Ela iniciou fazendo um histórico da vida do petista. Antônio da Costa Santos foi arquiteto, professor, ativista social, militante político, pesquisador, foi vice-prefeito, secretário municipal e prefeito de Campinas. Nasceu em 4 de março de 1952 em Campinas, era o filho mais velho de Joaquim da Costa Santos e de Clemência das Neves Santos, ambos imigrantes portugueses que atuavam no ramo da indústria alimentícia. Antônio cresceu no bairro do Cambuí, estudou nas escolas Ataliba Nogueira e Carlos Gomes. Concluiu o ensino médio no Colégio Ave Maria. Em 1981, filiou-se ao PT. Em 1984, casou-se com Rosiana Garcia, com quem teve uma filha, Marina. Em 85, ele terminou o mestrado também pela USP. Foi eleito vice-prefeito em 89, mas em poucos meses rompeu com o prefeito Jacob Bittar, desvinculou-se do governo e passou a preparar-se para a disputa à candidatura à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, já conhecido como Toninho do PT. Vitorioso, tomou posse no início de janeiro de 2001, governou até setembro desse mesmo ano. A parlamentar lembrou que o crime que deve prescrever, ou seja, o caso será arquivado. E que até hoje é um crime que sequer teve um processo judicial para poder fazer a sua averiguação. Toninho foi morto com um tiro que atravessou o tórax quando voltava para sua casa dirigindo seu Palio, na Avenida Mackenzie, próximo ao Shopping Iguatemi, na noite de 10 de setembro de 2001. No último dia 8 de julho, nós ficamos sabendo que a promotora Aline Moraes pediu à Justiça o arquivamento do inquérito que segue na Polícia Civil para apurar o crime. O advogado da família, que é o William Seschke, encaminhou manifestação recorrendo sobre o arquivamento. Mesmo que em poucos dias o caso venha a prescrever, a gente entende que esse crime ele não pode ficar impune, que tem todos os elementos para que ele possa, sim, ser recebido pelo Poder Judiciário e possa ser ali instaurado um processo judicial para investigar quem matou Antônio da Costa Santos. Então fica aqui a homenagem da bancada do PT a esse militante, ao nosso prefeito Antônio da Costa Santos, que em 8 meses que governou essa cidade, apresentou sim, um projeto que veio aí fazer uma diferença no nosso município. No microfone de à parte, os vereadores Luiz Rossini, Carlinhos Camilô, Gustavo Peta e a vereadora Paola Miguel também homenagearam o ex-prefeito Toninho. Eu conheci o Toninho como vice-prefeito porque foi quando me elegi vereador pela primeira vez. Aprendi alguns passos na política com ele, participamos da urbanização e regularização fundiária de alguns núcleos, ele inclusive orientando como proceder. Concorri com ele, disputei com ele a prefeitura em 2000, eu pelo PMDB, ele pelo PT, e ao longo inclusive da eleição a gente acabou adquirindo um respeito mútuo a ponto de que ele me convidou para fazer parte do seu governo. Era diretor de esportes, lamentamos como todo campineiro essa morte trágica, esse assassinato bárbaro. Campinas perdeu, a gente tinha muita esperança sim no governo dele,
e essa homenagem é mais que merecida. Eu tinha certeza que o Toninho queria o melhor para Campinas e tenho certeza também que ele queria o melhor para nossa cidade, tanto para o nosso centro histórico ali que ele preservava muito, e ficar assim indignado, né? Que 20 anos da morte do Toninho, até hoje não acharam o culpado da morte dele. Essa homenagem mais do que justa do Partido dos Trabalhadores a um militante e a um prefeito, a um arquiteto que dedicou, né, a sua vida a essa cidade e principalmente ao povo mais simples, mais oprimido da cidade de Campinas, tanto como profissional como prefeito. Uma morte até hoje não esclarecida, mas a indignação não prescreve, né? E eu tenho certeza de que a gente tem que continuar lutando por justiça. Eu sei que o jurídico da família do Toninho pensa agora em ir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para pedir que o Estado brasileiro seja responsabilizado por esse crime bárbaro contra uma grande liderança e contra a cidade de Campinas como um todo. Eu pouco me lembro do Toninho, era bem pequena na época, mas eu lembro exatamente onde eu estava no dia onde ele foi assassinado. E esse dia é um dia que eu nunca esqueço. Eu me lembro como se fosse ontem que eu fui buscado na escola, justamente porque o nosso prefeito havia sido assassinado. E naquele momento de incerteza, a única pergunta que eu tinha, né, era por que aquele crime bárbaro havia acontecido. E hoje a gente sabe que é porque Toninho era uma pessoa diferente do povo, que andava com a população, e que nos 8 meses que ele governou Campinas, ele já fez um mandato diferente, que era muito mais próximo à população do que os outros que vieram. E como a vereadora Guida Calisto informou, de acordo com a lei brasileira, ao completar 20 anos do crime, ele vai prescrever. Por isso, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito. E hoje, a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara Municipal, que é presidida pela vereadora Paola Miguel, vai realizar às 15h uma reunião extraordinária no plenarinho para marcar os 20 anos da morte do ex-prefeito Antônio da Costa Santos. A atividade vai ser chamada de 20 anos de impunidade do Partido dos Trabalhadores. É a homenagem do PT para homenagear o ex-prefeito Toninho. Mina Abreu, a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, porque o vereador Marcelo Silva faz questionamentos à prefeitura. Ele fez 3 requerimentos solicitando informações a respeito de centros de saúde aqui de 3 bairros da nossa cidade. Confira. Os requerimentos de Marcelo Silva questionam o executivo sobre a falta de profissionais em 3 centros de saúde em Campinas. Em um deles, o vereador quer saber sobre um possível projeto para a construção de um centro de saúde no Jardim São Vicente. A gente sabe que aquela região é uma região que precisa, que necessita, né, de um centro de saúde. A gente teve lá algumas conversas com alguns moradores, sabe que a demanda é alta e justamente para desafogar outras regiões. Então, como as pessoas já me conhecem por vereador que luta pela saúde, luta pela educação, porque eu falo que isso é a base, né, de qualquer município, de qualquer pessoa que vive numa sociedade, tem que ter direito ao acesso à educação, acesso ao transporte, segurança. Além do Jardim São Vicente, o parlamentar também solicita informações sobre outros locais. O vereador Marcelo Silva quer saber qual a quantidade de médicos por especialidade aqui no posto de atendimento da Vila Padre Anchieta. Também questiona o executivo se existe médico ortopedista trabalhando aqui e se tem também médico cirurgião trabalhando nesta unidade. E tem mais, o parlamentar questiona, entre outras informações, se há ortopedista nesta unidade, se há pediatras que trabalham aos finais de semana no Centro de Saúde Parque Valença, no Campo Grande. E a gente sabe que é um momento delicado, né, ainda que nós estamos vivendo, tentando respirar, né, sair da pandemia, e chegam, obviamente, muitas demandas, que a gente sabe que os postos, né, toda a estrutura foi voltada
para a pandemia. Só que existem também outras especialidades, outras doenças, como ortopedia, como ginecologista. Então, alguns postos ainda estavam faltando esses profissionais, né, justamente em razão desse foco, realmente o foco correto do município, né, na pandemia, nos esforços, né, dos médicos. Então, nosso questionamento justamente visa auxiliar o Poder Executivo também nessa demanda, saber justamente as escalas nos postos estão sendo cumpridas, se não estão. A população agora realmente saiu da pandemia, agora tem outras doenças, tem outras coisas que foram deixadas de lado, outros exames. Então a gente sabe que essa demanda vai aumentar, que a gente tem que estar preparado para isso. E Minabreu, além do trabalho dos parlamentares, nós temos também as reuniões das comissões e ontem foi dia. Nós tivemos ontem a sexta reunião da Comissão Permanente de Defesa das Crianças, Adolescentes e a Juventude. E dessa vez foi justamente a juventude que foi debatida, mostrando aqui as novas políticas públicas para esse pessoal aí jovem de Campinas. Elaboração de novas políticas públicas para os jovens de 15 a 29 anos foi o tema da sexta reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, presidida pela vereadora Débora Palermo. Discutimos sobre políticas públicas para a juventude, né? E Felipe apresentou os projetos, os programas, né? Com a pandemia, né? Como você falou, muita coisa parada, muita coisa com acesso difícil, né? Mas agora a gente acredita que vamos conseguir retomar e tem muita coisa para avançar e ser feita em benefício dessa juventude, dos nossos jovens, nossos adolescentes. O convidado da reunião foi Felipe Gonçalves da Silva, que é coordenador de políticas públicas para a juventude em Campinas. Ele expôs os programas realizados pela pasta no município e debateu com a vereadora possíveis novos projetos, entre eles ações voltadas à prevenção do suicídio. Eu acho que a gente precisa avançar, Débora, nessa política de prevenção mesmo. Assim, hoje a gente tem uma área de saúde mental, né, dentro da saúde, mas que cuida principalmente das unidades de atendimento da saúde mental. Mas talvez instituir uma política de prevenção mesmo, sabe? Que possa envolver, claro que não é só saúde, assistência social, direitos humanos, educação, esporte, né? Pensar assim, uma política municipal mesmo de prevenção ao suicídio, sabe? Algo mais sistematizado e tal. Aumentou 50%. Dessa faixa etária na pandemia. Então, nós temos que pensar, não para esse ano, mas para o ano que vem, né, políticas públicas de prevenção, né? Eu sempre digo que prevenção é sempre melhor é melhor prevenir do que remediar, já diz, né? Então a gente precisa pensar nisso para essa categoria, né, para os jovens e para os adolescentes. E a comissão de estudos, presidida pela vereadora Guida Calisto, que discute a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, realizou a sua 7ª reunião. A vereadora Guida Calisto debateu sobre novos projetos para o Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas, na reunião da Comissão Especial de Estudos que preside. Essa foi a 7ª reunião realizada na Câmara. A discussão hoje teve como tema um dos projetos que ainda não está em curso ainda, mas que vai ser implementado no Instituto Federal a partir do ano que vem, a partir de fevereiro de 2022. Que é o projeto do curso de agroecologia, né? Então, quer dizer, é isso que você falou sobre o debate, a pesquisa, a ciência, mas também com toda uma perspectiva aí voltada para uma disciplina, para uma área que tem muita relação tanto com o território como uma relação com o momento da conjuntura, né? A gente está num momento de crise política, crise econômica, que a fome voltou a assolar o país, e um curso como esse tem uma relação assim, muito importante com o território, porque o Instituto Federal está num território lá da região do Campo Grande, é
uma área periférica da cidade, é uma área que tem uma presença forte ali do desemprego, né, de uma população que tem poucos equipamentos públicos, inclusive, ensino público, enfim, e serviços públicos, programas sociais. É uma região que demanda muito de programas sociais. E aí, quando o Instituto Federal vem e apresenta uma disciplina como essa, a gente vê a importância que se tem esse território por ter ali a sede do Instituto Federal desenvolvendo um trabalho como esse. A parlamentar dividiu o plenário com diversos profissionais, entre eles 2 professores do Instituto Federal, para falar sobre o novo curso. Esse curso, ele é uma proposta interinstitucional, né, construído em parceria com as secretarias de educação do município e com a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos aqui da Prefeitura de Campinas. Esse curso, ele começa a ser pensado, elaborado já no final de 2019, como dito pela professora Érica, em decorrência de um edital do MEC, juntamente com a CETEC. A CETEC é a Secretaria de Educação Profissional do Ministério da Educação, da qual o Instituto Federal foi contemplado. Em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria de Extensão, o campus teve a oportunidade de fazer a adesão e, com isso, submeter o projeto de curso. Mina Abreu, agora a gente repercute as reuniões que nós teremos aqui no Legislativo. Para quem está nos acompanhando, a gente retoma daqui a pouco às 3 horas da tarde, tem uma reunião, e hoje à noite tem reunião solene com a entrega de honrarias. Isso mesmo, 3 horas da tarde, Comissão de Direitos Humanos se reúne, a gente já falou aqui, para falar sobre os 20 anos da morte do ex-prefeito Toninho. E à noite nós teremos a entrega do título de cidadão campineiro e também da medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a vários homenageados. A iniciativa são dos vereadores Major Jaime, Fernando Mendes, Jorge Schneider, Marcelo Silva, Nelson Osseri e Rodrigo da Farmadic, a partir das 7h30 da noite. Fica com a gente, tudo com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana para você. Para você também. Obrigado.